nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Aliás, como policial, a gente é treinado para agir com lógica, com frieza e para não recuar diante do perigo. Mas o que eu vivi naquela noite me tirou isso tudo. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda escuto os gritos daquela mulher e vejo o rosto da menina sorrindo no escuro. Era uma madrugada fria, cheia de neblina. O tipo de clima que costuma deixar a cidade mais silenciosa do que o normal. Meu parceiro e eu estávamos em ronda. Nada demais até então. Um bêbado aqui, uma briga de casal ali, o tipo de coisa que a gente já se acostumou a lidar sem grandes sobressaltos. Foi por volta de 00:30 que recebemos uma chamada meio desconexa. Uma garota tinha ligado pedindo ajuda. Disse que a mãe estava gritando trancada no quarto. A menina não conseguia explicar bem o que estava acontecendo, só dizia que tinha mais alguém com ela. O operador tentou extrair mais informações, mas a ligação caiu. Chegamos na casa em menos de 5 minutos. Era uma construção simples, térrea, com a pintura desbotada e portão de ferro. Quem nos atendeu foi uma menina de aproximadamente 8 anos. Estava pálida, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu me abaixei e perguntei o que tinha acontecido. Ela respondeu num sussurro trêmulo. A mamãe trancou a porta. Ela está gritando muito e tem alguém lá dentro com ela. Entramos de imediato. Subimos as escadas com as armas em punho. Dava para ouvir a mulher gritando lá de cima. Vai embora! Me deixa! Me deixa! E batidas fortes na parede, como se algo estivesse atacando ela. Nos identificamos como policiais, avisamos que íamos entrar. Então, de repente, o silêncio. Total. O tipo de silêncio que aperta o peito. Meu parceiro abriu a porta com um empurrão. Eu estava pronto para atirar se fosse preciso. Mas não havia ninguém além da mulher. Ela estava encolhida num canto, tremendo. O rosto parecia o de alguém que tinha visto o próprio inferno. Os olhos estavam arregalados e ela mal conseguia respirar. Perguntei onde estava o invasor. Meu parceiro vasculhou o quarto, o armário, o banheiro, sob a cama, nada. E o mais estranho, não havia como ninguém sair por ali. Sem janelas grandes, nenhuma rota de fuga. A mulher balbuciou. Vocês têm que ir embora. Por favor, ele está aqui. Ela parecia em transe. Meu parceiro tentou acalmá-la, disse que estava tudo bem. Foi quando ela gritou com uma força que me arrepiou. Vão embora, ele vai levar vocês também. Nesse exato instante, a porta da frente bateu com uma força sobrenatural. Escutamos o barulho de algo pesado e os gritos da menina. Descemos correndo. A garota estava escondida debaixo da mesa da sala, chorando. Tentei abrir a porta, mas era como se estivesse selada do outro lado, trancada por dentro. A mulher desceu as escadas correndo e começou a gritar. Eu avisei, ele está aqui, ele veio me buscar. Perguntei quem. Ela respondeu com um sussurro rouco. O diabo. Eu e meu parceiro nos entreolhamos. Ainda tentávamos racionalizar. Drogas, psicose. Mas aí, as luzes começaram a piscar. A temperatura despencou. O cachorro da casa, que estava no quintal, começou a uivar como se estivesse sendo torturado. E então, ouvimos passos. Mas não eram passos comuns. Eram pesados, como cascos, e vinham das escadas. 1, 2, 3. A mulher tapou os ouvidos, gritando. A menina chorava. Apontamos as armas para a escada e gritamos para quem estivesse ali se entregar. Nada. Os passos pararam no topo da escada. A mulher olhou para cima e foi puxada. Sim, puxada pelos pés com tanta força que caiu de costas, batendo a cabeça nos degraus enquanto era arrastada para o andar de cima. Meu parceiro atirou para cima, assustado. Corri até ela, tentei segurar sua mão, mas foi rápido demais. A porta do quarto se fechou com um estrondo. Dava para ouvir os gritos da mulher. Não sei como descrever aquilo. Era humano, mas ao mesmo tempo, não. Tinha grunhidos de animais no meio, batidas violentas, uivos. Tentamos arrombar a porta, atiramos na fechadura. Nada. O rádio não funcionava. Nenhum dos nossos equipamentos dava sinal. Fui aí que me virei para procurar a menina.
Ela não estava mais debaixo da mesa, não estava na sala. Iluminei com a lanterna e a vi, parada no centro da cozinha, com um sorriso. Não de alívio, era um sorriso frio, cínico, zombeteiro. Um sorriso que não pertence a uma criança. Meu parceiro tentou se aproximar. Eu o segurei. Disse, essa não é mais ela. Ele hesitou. Então começamos a recuar devagar. A menina andava lentamente na nossa direção, inclinando o rosto, o mesmo sorriso, olhos vidrados. Quando tentamos abrir a porta, ela se abriu sozinha. Corremos até a viatura, chamamos reforços. Mais patrulhas chegaram, entraram na casa e eu fiquei no carro, chorando, tremendo. Minutos depois, veio a notícia no rádio. Encontramos um corpo no andar de cima, sem sinais da menina. Nunca mais ouvimos falar dela. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. E até hoje, quando ouço passos no andar de cima da minha casa, eu paro, seguro a respiração e espero. Porque eu sei que tem coisas que a gente nunca deveria ter visto. Por protocolo e por respeito à corporação, não vou dar detalhes sobre a delegacia ou a cidade onde isso aconteceu. Não deveria nem estar contando isso, mas certas coisas te acompanham de tal forma que esconder só piora. Essa história aconteceu quando eu fazia patrulhas noturnas, sozinho, um costume naquela época por falta de efetivo. Muitos me diziam que eu dava sorte, que podia aproveitar o silêncio das madrugadas, mas naquela noite específica não teve silêncio. Só estranheza. Era por volta das 2 da manhã. Estava dirigindo pela rodovia estadual, uma daquelas estradas compridas, com pinheiros de ambos os lados e acostamento quase inexistente. Sem carros à vista, sem bares abertos, só o som do motor e da rádio do carro da polícia. Foi então que avistei um veículo. Estava indo no mesmo sentido que eu, mas parecia estar devagar demais. Me aproximei e percebi que ele não tinha placa, nem dianteira, nem traseira, nada. Liguei as luzes da viatura para sinalizar parada. Acontece o óbvio, o motorista para no acostamento. Não, ele acelera. Acelera como se eu tivesse ameaçado alguma coisa grave. Liguei a sirene e comecei a perseguição. O carro não era um modelo muito novo. Parecia um sedã preto com pintura fosca, talvez dos anos 90. Vidros escuros. Impossível ver quem estava dirigindo. Mas havia algo estranho, muito estranho. A maneira como o carro se movia. Era rápido, sim, mas não parecia natural. Ele deslizava pela pista de um jeito quase suave demais, como se não tocasse o chão por completo. E ainda assim, fazia curvas com precisão absurda, sem frear. Eu estava determinado a pará-lo. Liguei o rádio para pedir reforço, mas só ouvia chiado. Tentei de novo. Nada. Foi quando o carro, sem qualquer aviso, dobrou violentamente à direita, saindo da estrada e entrando numa área de mata. Pisei no freio com tudo. Do outro lado do acostamento, havia uma cerca de ferro retorcido, protegendo o precipício de uma encosta rochosa. A estrada acabava ali. Aquela cerca impedia qualquer passagem de veículos. O problema é que o carro que eu seguia simplesmente desapareceu. Não fez curva, não destruiu a cerca, não caiu no barranco, nada. Evaporou no ar. Desci da viatura sem acreditar no que tinha acontecido. Apontei a lanterna para todos os lados. Só vi árvores, galhos secos, penhasco. Olhei para o chão em busca de marcas de pneu, sinal de frenagem, qualquer coisa. Nada. Nenhuma folha mexida, nenhum som, nem vento. Só silêncio e um cheiro leve de queimado, como se tivesse passado por ali uma descarga elétrica recente. Aquela sensação, não sei explicar. Não era medo, era ausência. Uma ausência brutal. Como se eu tivesse presenciado algo que não pertencia a este mundo. Voltei para a viatura e fiquei lá por uns minutos. Não liguei o rádio, não tentei chamar ninguém. Só fiquei ali, com a mão no volante, tentando racionalizar. Talvez fosse um carro roubado, com placa removida. Talvez o motorista conhecesse algum atalho pela mata. Talvez tivesse usado rampas escondidas.
mas não havia rampas, nem rastros, nem por onde passar. Relatei o ocorrido pela manhã, disseram que não houve registro de furto ou veículo desaparecido com aquelas características naquela noite. Nenhum alerta, nada que batesse com o que eu vi. Na semana seguinte, por minha conta, fui investigar a área com um amigo que conhecia a região. Caminhamos pelo barranco, seguimos por dentro do mato. Encontramos pedaços de cerca antiga, enferrujada e... uma coisa que nunca consegui explicar. Um espelho retrovisor quebrado, mas com o vidro limpo, brilhando, como se tivesse sido colocado ali há minutos. O espelho refletia só o céu. Depois disso, deixei de patrulhar sozinho. Não pedi. Me trocaram de setor. Talvez tenham percebido que eu voltei diferente daquele dia. Ainda hoje, às vezes, quando dirijo à noite por alguma rodovia, vejo faróis ao longe, vindo rápido, mas quando me aproximo, nada está lá. Só o escuro. E toda vez que isso acontece, eu penso: e se eu tivesse conseguido alcançar aquele carro? E se eu tivesse bloqueado a estrada, parado o veículo, aberto a porta? O que eu teria visto? Boa noite. Meu nome é Manuel Alberto. Hoje estou aposentado. Vivo uma vida tranquila, cultivo flores e converso com meus netos. Mas ainda carrego comigo algumas histórias que jamais conseguirão descansar em paz. O que vou contar aconteceu numa madrugada abafada, no meio da semana, há alguns anos. Era por volta das 2 da manhã, quando meu parceiro e eu estávamos finalizando a ronda numa zona mais afastada da cidade. Tínhamos estacionado para tomar um café, quando o rádio chiou com uma chamada incomum. Um pedido de socorro sem voz humana. A ligação durou pouco mais de 1 minuto. Nenhuma palavra. Só um som abafado, como se alguém estivesse tentando falar sobre a água. O local foi rastreado e nos mandaram até lá. Não sabíamos o que esperar, e esse é sempre o pior tipo de ocorrência. O endereço era de uma casa térrea, afastada, no final de uma rua de terra batida. Não havia postes de luz nas redondezas. Só o farol da viatura iluminava o caminho. Assim que descemos, notamos os primeiros sinais de que algo estava fora do normal. Havia pelo menos 10 gatos espalhados pelo quintal, todos miando alto, de um jeito quase sincronizado, como se estivessem chamando a atenção para algo. Eles estavam agitados, andando em círculos, todos com os olhos fixos na casa. A entrada estava tomada por vasos quebrados, plantas secas e um mato alto, como se ninguém cortasse aquilo há semanas. A casa parecia abandonada, mas, ao mesmo tempo, dava a sensação de que alguém nos esperava lá dentro. Nos aproximamos com cautela. Meu parceiro bateu na porta e se identificou. Polícia! Alguém chamou por ajuda? Nada. Silêncio. Ele bateu de novo com mais força. E então, do lado esquerdo da casa, a cortina da janela se moveu. A luz que saía da viatura iluminou parcialmente o interior. Vimos uma figurinha parada ali. Uma mulher idosa. Pele enrugada, cabelos brancos desgrenhados, um vestido branco amarelado pelo tempo. Ela nos olhou por alguns segundos, sem piscar, sem expressão, sem dar um passo. Meu parceiro levantou a mão, num gesto calmo. Senhora, está tudo bem aí dentro? Podemos entrar? A mulher simplesmente fechou a cortina. Não respondeu, não acenou, só nos olhou como se esperados e então se escondeu. Ficamos parados por alguns segundos sem saber se era o caso de forçar a entrada. Mas quando estávamos nos afastando, prontos para desistir, escutamos algo vindo de dentro da casa. Um som estranho. Não eram palavras. Não era grito. Era um som úmido, um grunhido. Como se algo estivesse sendo arrastado no chão. Os gatos enlouqueceram. Alguns fugiram. Outros escalaram os muros. Um deles chegou a se jogar contra o portão de madeira com força. O instinto falou mais alto. Saquei minha arma, meu parceiro fez o mesmo e avisamos. Vamos entrar.
Se alguém estiver aí dentro, se manifeste. Ele chutou a porta. Ela se abriu com facilidade, sem tranca, sem resistência, como se quisesse que entrássemos. O interior da casa estava mergulhado em escuridão. Acendemos as lanternas e demos os primeiros passos. O cheiro de mofo e podridão era sufocante. As paredes estavam tomadas por umidade, com marcas escuras que pareciam ter escorrido de cima para baixo. O mais estranho: não havia sinal de vida real. Só móveis cobertos de poeira, utensílios fora do lugar e um silêncio absoluto. Era como se aquela casa não tivesse sido tocada por ninguém há meses, mas ainda assim, sabíamos que havia alguém ali. Fomos em direção ao corredor. A estrutura da casa era simples: sala, 2 quartos, uma cozinha e um banheiro ao fundo. E foi ali, no banheiro, que a coisa toda se revelou. A porta estava entreaberta. Quando a empurrei devagar, minha lanterna iluminou a banheira antiga no canto. O cheiro de podridão estava mais forte. Me aproximei e então vi um esqueleto completo, deitado dentro da banheira. Estava vestido com o mesmo tipo de vestido branco que vimos na janela. Os ossos estavam escurecidos. A pele já havia desaparecido quase por completo. Só restava o contorno de uma mulher que, com toda certeza, estava morta havia muito tempo. Meu parceiro recuou, engasgando com o cheiro. Eu paralisei. Foi ele quem quebrou o silêncio, chamando os reforços e solicitando perícia imediatamente. Em poucos minutos, a área estava isolada. Os curiosos começaram a se aglomerar e vizinhos saíram de suas casas. Fomos conversar com eles. 2 senhoras, bem idosas, nos disseram o seguinte: aquela casa estava vazia há pelo menos 3 meses. A antiga moradora, uma mulher solitária, havia sumido. Ela vivia cercada de gatos e ninguém se aproximava muito porque, segundo os moradores, ela praticava bruxaria. Uma delas nos contou que, por muito tempo, se falava que aquela mulher fazia trabalhos para as pessoas do bairro. Feitiços de amarração, maldições, pactos. Diziam que depois que alguém brigava com ela, acabava sofrendo acidentes inexplicáveis. Outros diziam que ela havia vendido a alma para algo que vivia dentro daquela casa. E o mais assustador: todos disseram que não podia ser ela quem vimos na janela naquela noite, porque o corpo que encontramos estava na banheira há semanas, talvez meses. A perícia confirmou depois. A morte foi natural, parada cardíaca. Mas como explicar? Quem nos olhou da janela? Quem grunhiu? Quem chamou no telefone sem falar nada? Não houve linha telefônica naquela casa. Não encontramos nem fios instalados. Os relatórios foram inconclusivos. A ocorrência foi fechada como encontro de cadáver. Nada além disso. Mas nós sabemos. Eu sei o que vi. E sei que o que viveu naquela casa não era apenas uma senhora excêntrica com gatos. A sensação de entrar ali foi como pisar em um espaço contaminado, como se o ar fosse mais denso, como se a casa tivesse vida própria. Naquela noite, descobri que certas portas se abrem quando você está com a lanterna apontada na direção errada. E às vezes, o que responde já morreu faz tempo. Nunca fui de falar dessas coisas. No máximo em conversa entre colegas, quando alguém quer assustar um recruta novo. Mas essa história
Eu guardei por anos, e mesmo agora, ao escrever isso, sinto o suor frio escorrendo pelas costas. É sobre um lugar que não existe nos mapas, um andar que não aparece na planta. E uma noite em que eu tive certeza, tem algo no mundo que não pertence a ele. Era final de 2015. Eu trabalhava no patrulhamento de uma região próxima ao centro de Salvador. Muitas construções antigas, escolas abandonadas, clínicas desativadas, um prato cheio para usuários de droga e gente fugindo da justiça. Recebemos uma denúncia de movimentação suspeita numa antiga maternidade desativada, fechada desde os anos 90. O prédio tinha 5 andares, supostamente, e estava condenado, mas ainda era usado por moradores de rua e, segundo boatos, por grupos de ritual esotérico. Chegamos por volta das 2 da manhã. Estávamos em 3. Eu, um parceiro experiente e um recruta novo. Novato, de farda limpa e olho arregalado. Logo na entrada, sentimos o cheiro de mofo e ferrugem. As paredes estavam tomadas por pichações e cruzes invertidas. Um clima pesado pairava no ar, como se o concreto carregasse tudo que já havia acontecido ali. Gritos de parto, mortes, gente enlouquecendo. Começamos a subir os andares um a um. Primeiro, vazio. Segundo, colchões velhos e garrafas quebradas. Terceiro, um altar improvisado com restos de vela e algo que parecia sangue seco. No 4º andar, encontramos um homem dormindo no chão. Tentou fugir, mas o alcançamos fácil. Estava sujo, tremendo, com os olhos arregalados. Antes de algemá-lo, ele sussurrou algo que eu nunca esqueci. Não subam para o 6º, ele vai ouvir. Meu parceiro riu achando que era delírio. Eu também queria rir, mas o novato empalideceu na hora. Mas o prédio só tem 5 andares, sargento. Foi aí que percebemos a escada continuando para cima. Sim, uma escada estreita, íngreme, com degraus cobertos de poeira e fuligem, levando a um andar que não constava nos relatórios nem na planta da prefeitura que tínhamos visto semanas antes. Decidimos subir. A pior escolha da minha vida. O 6º andar era completamente diferente dos outros. As paredes estavam limpas, nenhuma pichação, nenhuma rachadura. Era como se o tempo não tivesse tocado aquele lugar. A pintura era cinza clara, com rodapés brancos. As lâmpadas de emergência, acesas. Sim, mesmo com o prédio sem energia há anos. No final do corredor, uma porta de metal, sem maçaneta, e sobre ela um número pintado à mão, 607. O novato se recusou a entrar. Ficou tremendo no pé da escada, recitando alguma oração. Meu parceiro e eu seguimos, armados. Empurrei a porta com força. Ela cedeu. Lá dentro havia uma única maca cirúrgica no centro da sala, rodeada por armários antigos e instrumentos de cirurgia cobertos com panos. A luz vinha de uma única lâmpada no teto, oscilando levemente. E então, ouvimos passos atrás da porta, na escada que tínhamos acabado de subir. Mas o novato ainda estava lá embaixo, e nenhum de nós havia descido. Apontamos as armas. Silêncio. Até que ouvimos uma voz, baixa, grave, quase um sussurro vindo de dentro da sala. Vocês não deviam estar aqui. A maca tremeu. Juro por Deus, ela se moveu sozinha. Primeiro um rangido leve, depois um puxão violento que arrastou a estrutura alguns centímetros. Os panos começaram a cair dos instrumentos, revelando bisturis, pinças e algo parecido com um osso humano cerrado pela metade. Meu parceiro deu um passo para trás. Eu queria correr, mas não conseguia mover as pernas. Foi então que vimos a silhueta. Na parede ao fundo, projetada pela luz oscilante da lâmpada, um homem alto, magro, de jaleco, sem rosto,
só o contorno. Mas não havia ninguém ali para fazer sombra. A silhueta se mexia, lentamente. Andava pela parede, passos sincronizados com os sons atrás da porta. Saímos correndo. Esbarramos no novato que gritava desesperado: "Ele está no espelho!" Não entendi nada, mas quando olhei de lance, vi. O reflexo no vidro da porta de saída mostrava nós três e uma quarta figura atrás da gente. Parada, com as mãos esticadas, quase tocando nossos ombros. Corremos escada abaixo. Cada andar parecia mais escuro, mais hostil, como se o prédio tentasse nos manter lá dentro. Quando saímos, o relógio marcava 5h15. Mas no nosso tempo, não tínhamos ficado nem 40 minutos lá dentro. Dias depois, voltamos com apoio, durante o dia, mas a escada para o tal 6º andar não estava mais lá. Nenhuma estrutura, nenhuma passagem, só teto sólido onde antes havia degraus. O homem que prendemos naquela noite morreu uma semana depois, de infarto. Sozinho na cela, as câmeras mostram ele olhando fixamente para o canto da parede, sorrindo. Nunca mais voltei naquele prédio, e toda vez que vejo um andar com numeração estranha, ou ouço barulhos acima do teto, lembro do que ouvimos lá. Vocês não deviam estar aqui. E talvez a gente ainda esteja. Já vi muita coisa ruim nessa vida. Gente esfaqueada, criança queimada, pai matando o próprio filho. E ainda assim, nada disso me marcou tanto quanto aquela noite no hospital. Era o ano de 2011. Estávamos em uma operação de rotina para verificar denúncias de tráfico de drogas em locais abandonados da região norte do estado. Recebemos uma ligação anônima, indicando que um grupo estava se escondendo dentro de um hospital desativado há quase 2 décadas. Era o antigo Hospital São Geraldo, um prédio de 4 andares, parcialmente demolido, interditado por rachaduras estruturais. Segundo documentos da época, o último andar havia sido evacuado às pressas depois de um vazamento químico no setor de psiquiatria. Chegamos em 2 viaturas com reforço tático. A ideia era fazer uma varredura e registrar qualquer movimentação. Entramos armados, divididos em duplas. A primeira coisa que estranhamos foi a luz. Uma janela no 3º andar estava acesa. Não era uma lanterna ou reflexo. Era uma luz constante, como lâmpada fluorescente. Só que aquele prédio não tinha energia. Todos os cabos haviam sido cortados anos antes. Era impossível qualquer cômodo estar iluminado. Mesmo assim, seguimos. As escadas estavam parcialmente destruídas. Parte do teto tinha desabado. O cheiro de ácido, mofo e ferrugem era tão forte que nos fez vomitar antes mesmo de chegar ao 2º andar. E ainda assim, a luz continuava acesa. Chegando ao 3º andar, os sons começaram. Choro, mas não de dor. Era um choro de bebê. Ecoava por todo o corredor, grave, ritmado, como se saísse de um alto-falante antigo. Fomos até o cômodo iluminado. A porta estava entreaberta. Na parte superior, uma placa torta com o número 312. Chamei em voz alta. Nenhuma resposta. Empurrei a porta devagar. E o que vimos me acompanha até hoje. O quarto estava perfeitamente limpo, diferente do restante do prédio. Havia uma maca nova, um monitor cardíaco funcionando. Sim, funcionando. E uma luz branca intensa no teto. Tudo parecia recém-instalado, como se aquele espaço fosse preservado ou nunca tivesse sido fechado. No centro da sala, um berço, e dentro dele, uma criança.
Parecia um recém-nascido, pele rosada, olhos fechados, respirando com dificuldade. Mas havia algo errado, muito errado. O bebê estava com uma pulseira hospitalar. Nela, um nome que nenhum de nós reconhecia. Mas o mais estranho, a data de nascimento dizia 1994. Ou seja, aquele bebê teria quase 17 anos. Dei um passo atrás. Meu parceiro tentava entender o que víamos. Quando ele se aproximou do berço, a criança abriu os olhos. Negros, sem íris, só escuridão. E então, o choro cessou. A lâmpada piscou. O monitor desligou. E o som voltou diferente. Não era mais choro. Era algo metálico, como engrenagens rangendo. Um som que vinha de dentro da parede. Numa fração de segundos, tudo apagou. A sala inteira ficou escura. Tentei acender minha lanterna. Não funcionava. Nenhuma das lanternas funcionava. Corremos. Aos tropeços, batendo nas paredes, a porta se fechou sozinha com um baque surdo atrás de nós. Na escada encontramos os outros 2 policiais. Um deles sangrava do ouvido, disse que escutou uma voz de mulher sussurrando dentro da cabeça dele por quase 1 minuto. Saímos do prédio sem olhar para trás. Dias depois, fomos verificar os arquivos da prefeitura e encontramos um detalhe que me gelou por dentro. O quarto 312 nunca existiu. O hospital só tinha 311 quartos, numerados sequencialmente do subsolo ao último andar. A planta oficial não mostrava nenhuma sala naquele ponto do corredor. Insistimos, procuramos registros antigos, nada. Até que uma secretária aposentada do hospital nos chamou. Nos contou que, em 1994, uma mulher grávida foi internada com um quadro grave de psicose. Alegava estar carregando o filho do demônio. O parto foi induzido às pressas. A criança nasceu morta. E, segundo ela, o corpo desapareceu do necrotério na mesma noite. O nome da mãe? O mesmo da pulseira. Desde então, nenhum de nós voltou lá. Mas, às vezes, quando estou dirigindo sozinho à noite, vejo uma luz branca acesa piscando no último andar de prédios abandonados. E juro que escuto um bebê chorando.